Graça e paz, irmãos. Amém? Boa noite. É um prazer estar aqui na quinta-feira. Quinta passada eu estava aqui também, mas é um prazer estar aqui nessa quinta e trazendo a palavra do Senhor. É uma honra, um privilégio, uma responsabilidade, é tudo isso. E eu queria que os irmãos abrissem comigo, sem mais delongas, em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Jaque, Tia Jaque, né? Eu vou estar lendo na NVT, tá bom? Se der para colocar aí, porque aí o pessoal acompanha, os irmãos acompanham. Amém. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler. Pode acompanhar na sua versão ou no telão. Eu vou estar lendo no telão. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Pode continuar. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, estamos diante da Tua palavra. Só dela ter sido lida já é transformação para nós. Só dela ter sido, Deus, anunciada nesse momento através dessa leitura, já é vida para nós. Mas o Senhor ainda quer falar por meio de mim. Deus, e através principalmente do Teu Espírito, que fala nos corações, muito mais do que eu falo, o Teu Espírito fala nos corações. E eu te peço que Ele fale, Pai. Que o Espírito de sabedoria e de revelação seja derramado sobre esse lugar, Pai. Que aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que revela o Cristo, venha estar em plena operação nesse lugar. Tu, Senhor Espírito Santo, venha estar em plena operação nesse lugar. É o que nós te pedimos, Pai. Abre os nossos corações, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vivemos numa geração muito consumista. E mais do que consumista, eu descobri uma palavra hoje, que eu acho que define muito bem o que eu quero dizer. É uma geração neófila. Alguém já ouviu essa palavra? Eu também nunca tinha ouvido. Neófila é aquele que ama o novo. É a pessoa que tem uma paixão pela novidade. E nós vivemos uma geração neófila. As pessoas acreditam... Quem aqui assiste YouTube, assim, no dia a dia? Alguma coisa no YouTube, qualquer coisa que seja. Você já deve ter se deparado, então, com um anúncio de YouTube. Já? Pois é. É sempre um curso, é sempre um produto que promete revolucionar a sua vida. Antes daquele produto, antes daquele curso, antes daquele evento, você não era nada. Você era burro. Você era fraco. Mas agora, com os conhecimentos que essa pessoa incrível que está te aparecendo por 5 segundos na tela do seu YouTube tem para te oferecer, agora sim você vai romper na vida. Agora sim suas finanças vão ser resolvidas. Agora sim você vai conseguir mexer no Excel.
agora sim, eu não sei qual é o tipo de anúncio que aparece para você, depende do seu algoritmo. Né? Agora sim você vai conseguir tocar violão, olha que coisa. Você fez 10 aulas, nunca conseguiu, mas agora com esse curso você vai conseguir tocar violão. E a gente fica procurando um novo livro, um novo curso, um novo evento, com o objetivo de alcançar aquilo que nós, pela nossa própria disciplina, nunca conseguimos alcançar. Aí você pensa, mas isso é no mundo. Aqui na igreja não é assim. Será? Será que não é assim? Será que a gente não fica procurando congressos e eventos e consumindo freneticamente vídeos, pregações, podcasts, músicas? E não estou dizendo que isso é errado. É mais que certo se alimentar da palavra de Deus, daquilo que Ele tem a oferecer. O problema é o objetivo e o propósito com que você faz isso. Porque muitas vezes nós consumimos freneticamente essas coisas, porque esperamos que no próximo vídeo esteja a transformação da nossa vida. No próximo na próxima pregação, nós vamos encontrar as chaves para abrir o reino espiritual diante de nós. Mas eu tenho uma triste notícia para te dar. Triste para alguns, né? Você não vai. Você não vai encontrar nada de novo. Pode ser que você encontre alguém que saiba mais que você e vai te levar por um caminho muito bom. Mas o que eu quero dizer aqui, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, é que Deus, citando o texto, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. A verdade aqui é que querem nos vender um evangelho esotérico. Sabe o que é esotérico? É uma religião em que só alguns possuem a verdade, em que só alguns possuem os conhecimentos profundos, e que para acessar esses conhecimentos você tem que acessar essas pessoas. E isso é uma mentira. Por quê? Porque o evangelho é a revelação de Jesus Cristo. É a revelação. E se é revelado, quer dizer que não está oculto. E se não está oculto, está acessível. E essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Tudo o que precisamos para a nossa santificação já está disponível a nós pelo poder de Deus. Você tem agora, nesse exato momento, tudo o que você precisa para se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Mas isso é um pouco chocante. Porque se está tudo disponível agora, é simplesmente uma questão de acessar. Eu posso parar a busca. Não estou dizendo para você parar de ver vídeos no YouTube, pregações, músicas, não é isso. Mas é que você pode parar de buscar nessas coisas a transformação que só pode ser acessada em Deus. Só em Deus. Eu estou falando de transformação aqui, de santificação. O que ele chama aqui, eu achei que está acabando a bateria, aqui está dando uma oscilada. Ele está falando aqui de uma vida de devoção. É a forma como Pedro descreve a vida de santidade. Vida de devoção, vida de santidade, são termos intercambiáveis. Então, essa vida de devoção que Pedro anuncia, é a vida que Deus quer que a gente viva. E é necessário para que a gente entenda, de fato, como acessar essas coisas que Deus, pelo seu poder, nos deu, para que a gente possa acessar essas realidades que já estão disponíveis a nós, é preciso entender algumas coisas antes. E eu vou seguir pelo texto, eu vou acompanhando o texto e explicando o texto, e os irmãos podem ir acompanhando na Bíblia de cada um. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro, é que Deus nos chamou, não simplesmente para nos salvar. O objetivo de Deus não era simplesmente pegar um pecador na terra e colocar um pecador no céu. Não é isso. O objetivo de Deus nunca foi
Oi. Esse ou esse? Esse aqui? Foi? Ó, foi ótimo. Então, irmãos, obrigado, Kiko. Então, irmãos, ao vivo é assim, gente. Amém. Então, Deus nos chamou muito mais do que para simplesmente nos tirar pecadores da terra e nos colocar pecadores no céu. Eu tenho uma coisa para te falar. Se você fosse para o céu, exatamente como você está hoje, se eu fosse para o céu, exatamente como eu estou hoje, a realidade é que não seria mais céu, porque a gente ia estragar ele. A gente ia acabar com o céu. Porque se o céu é perfeito e eu sou imperfeito, eu vou para o céu imperfeito, não é mais céu. Então precisa acontecer alguma coisa entre um minuto em que a gente é salvo e o momento que a gente chegar nas portas da eternidade, precisa acontecer alguma coisa. E essa coisa, na verdade, é o objetivo de Deus. Por isso que é tão sem sentido e tão vazio. Não é que é inútil, porque a gente precisa ter uma vida boa aqui na terra. Mas pessoas que acham que tudo se resume a transformar a terra. Pessoas que se envolvem tanto em causas políticas, em causas ambientais. E falam assim, nós temos que... Não estou dizendo que você não possa se envolver em causas ambientais. Mas quando você deixa seu coração ser tomado por isso, a ponto de achar que o objetivo final de Deus é te dar um lugar bom para morar. Não é. O céu é um acessório no plano de Deus. Porque o verdadeiro objetivo, segundo esse texto e segundo o resto da Bíblia, é nos tornar participantes da natureza divina. Meu Deus. Deus quer que o DNA dele esteja impresso no nosso sangue. Deus quer que o jeito dele de fazer as coisas, o jeito dele de pensar, esteja impresso na nossa vivência. Deus quer nos tornar participantes da sua natureza. Deus quer nos tornar seus filhos. Ah, mas eu já sou filho de Deus. O que tem que mudar? Interessante que Paulo, lá em Romanos 8, ele vai falar que nós aguardamos a nossa adoção. Nós aguardamos a nossa adoção. Espera aí, mas a gente já não é adotado? Sim, em parte. Nós somos feitos filhos de Deus pela fé. Mas vai chegar um momento em que nós vamos ser adotados a tal ponto em que, de fato, seremos filhos de Deus, parecidos com Deus, a cara de Deus. Mas esse processo é gradual e tem o fim lá no céu. Mas então o que eu quero dizer aqui, nesse primeiro ponto, é: nós não fomos chamados simplesmente para ir para o céu. Nós somos chamados para nos tornarmos participantes da natureza divina. E por que Deus fez isso? Segundo o texto, no versículo 3, no próprio versículo 3, Ele nos chamou para si por sua glória e excelência. Ou seja, Deus é tão glorioso e tão excelente, e excelente significa alguém que se distingue, alguém que está acima dos outros ao seu redor. Ele é excelente, ou das outras coisas ao seu redor. Deus é tão excelente, tão glorioso, tão majestoso, que Ele quis nos tornar participantes da sua natureza divina. E glória a Deus por isso. Mas mais do que isso, por causa dessa mesma glória e excelência, Ele nos deu promessas. Promessas. Deus é um Deus de promessas. Ele promete e Ele cumpre. E do que se tratam essas promessas? Segundo o texto, mais uma vez, são elas, essas promessas, que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Então o que Deus está dizendo? O que Ele prometeu? Que um dia nós escaparemos da cadeia mundana de maus desejos, essa coisa que nos assola todos os dias, que nos impede de cumprir a vontade de Deus, isso vai acabar. Nós vamos um dia ser capazes de obedecer a Deus, de cumprir a Deus, as ordenanças de Deus e de sermos felizes. Sermos participantes da natureza divina, é disso que se tratam as promessas. Então existem promessas,
vou te dar uma vida próspera, vou te dar filhos, qualquer outra promessa que seja. E existem promessas muito mais elevadas, que vão além do tempo, que vão além do espaço, que chegam a Deus. E essas promessas deveriam ser mais do nosso interesse do que todas as outras. Tudo isso, toda essa realidade que eu estou falando, ou seja, sermos participantes da natureza divina, é disso que a gente está falando. Deus prometeu que a gente ia ser, porque Ele é bom, porque Ele é glorioso. Mas qual é o meio pelo qual a gente chega lá? Aqui diz que é por meio do conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos expomos à luz de quem é o Cristo, nós somos transformados. Não é à toa que o texto de Coríntios diz que como espelho nós contemplamos a glória do Senhor. E nessa contemplação, nessa visão de quem o Senhor é, nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, nós olhamos para Deus, e quando olhamos para Deus, sabe como, vou dar um exemplo. Sabe como dizem as pesquisas, que você é a somatória das 5 pessoas que você mais anda? Vocês já viram essa pesquisa? É bem famosa assim. Já foi falado aqui algumas vezes. Então, saiu uma pesquisa que diz que a sua personalidade é a somatória das 5 pessoas que você mais anda. E aí esse texto está falando à medida que você vai conhecendo Jesus, que você vai sabendo como Ele age, o jeito dele, a forma dele ser, você vai se assemelhando a Ele. Aos poucos. Então Deus vai mostrando partes de Jesus para você, para mim. O Espírito Santo vai revelando partes de quem é Jesus. Nossa, Jesus é bom. Jesus é misericordioso. Jesus não gritaria agora. Jesus não falaria assim com essa pessoa. Jesus não pegaria esse dinheiro. Eu sei que Jesus não faria isso. E você está tão entrelaçado em amor por Jesus, que aos poucos o seu coração também vai se parecendo com Ele. E você vai conhecendo Ele e se tornando como Ele. E eu vou conhecendo Ele e vou me tornando como Ele. E esse ciclo vai acontecendo até um ponto que já não se distingue mais quem é Jesus e quem sou eu. Claro, Ele é divino, Ele é eterno, Ele é Deus. Eu nunca vou ser Deus. Mas eu vou me parecer com Ele. Eu vou me parecer com Ele. E aí, irmãos, nesse processo de conhecer a Jesus, nós precisamos ter as lentes corretas. E eu estou chegando na metade da pregação. Essas lentes, aí voltando lá para o início, são as ferramentas, são as coisas que Deus nos deu para que possamos ter uma vida de devoção. Ou seja, é necessário que hajam, por quê? Lentes, mas por quê? Porque nós somos incapazes por natureza, por termos pecado, de conhecer Jesus. Existe um defeito de fábrica na gente, que não deixa a gente chegar lá, que não deixa a gente ver Jesus. É como se nós fôssemos cegos. E ele até usa essa metáfora aqui, né? Mais pra frente, de cegos, que não conseguem ver longe, míopes. Então, pela nossa própria capacidade é impossível ver Jesus. Então nós precisamos das lentes corretas, das ferramentas corretas, para que possamos acessar o conhecimento de Cristo e assim sermos transformados e assim participarmos da natureza divina. Deu para entender? Onde é que eu estou querendo chegar? Queremos chegar na natureza divina, não conseguimos, porque não conseguimos conhecer Jesus. Então Deus nos dá ferramentas. Deus nos dá meios. Ele nos concede esses meios. Não no próximo vídeo do YouTube, não na próxima pregação, pelo próprio poder divino. Amém. E quais são esses meios? Esses meios, eles funcionam como... Quem gosta de matemática aqui? Levanta a mão, só para eu saber. São poucos, né? São guerreiros. Poucos guerreiros que gostam de matemática. Eu sou de letras, gente, eu não sou de números, né? Então, assim, é bem diferente.
Mas tem gente que gosta de matemática, né? E quando você vai pensar em matemática, você pensa logo em Bhaskara, né? Aquelas coisas, aquelas operações complexas. Para mim, Bhaskara é complexo, né? Talvez para você não seja, mas para mim é super complexo. Trigonometria, seno, cosseno, tangente, nunca aprendi isso na minha vida. Eu não sei do que se trata. Mas é isso. Você aprende essas coisas. Porém, para você chegar nessas coisas, é necessário que você aprenda o quê? Soma, subtração, divisão, multiplicação, raiz quadrada, potenciação. Se você não aprende essas coisinhas, essas competências, essas ferramentas, é impossível que você chegue ao conhecimento maior. E é escalonando, porque se você chega a um conhecimento maior, você chega a um conhecimento ainda maior, e ainda maior, e ainda maior, e ainda maior. E é assim com Jesus. Ele nos dá competências, operações matemáticas, como soma, subtração e tal, que nos ajudam a chegar em conhecimentos maiores. E através desses conhecimentos maiores, a gente vai sendo transformado e chegando a Cristo. Eu estou sendo repetitivo para que vocês entendam a relação entre uma coisa e outra. E quais são essas competências? Em outras palavras, o que é necessário para mim e para você conseguirmos sermos, segundo o texto, úteis e produtivos no conhecimento de Jesus. Produtivos no conhecimento de Jesus. Só mais um exemplo antes da gente continuar. Eu entrei recentemente para um grupo de estudos na faculdade e eles falam de algumas coisas que estavam um pouco mais avançadas do que eu estou acostumado a lidar. Por eu estar ainda estou nos períodos iniciais, estou na metade do curso agora. E eu precisei voltar lá atrás, estou voltando ainda, nos conhecimentos mais básicos, porque senão aquilo ali ficaria sem sentido. E às vezes a gente não entende por que é que a gente está custando tanto a aprender as coisas sobre Deus, é porque muitas vezes a gente está falhando lá no básico, lá no início. A gente não está sendo produtivo, não adianta ficar quebrando cabeça com o que é complexo, se o que é inicial a gente não tem, a gente nunca vai ser produtivo. É como o autor de Hebreus fala, vocês já deveriam ser mestres, mas não estão sendo. Então vamos deixar de lado esses conhecimentos básicos, essas coisas iniciais, que curiosamente é praticamente tudo que a gente fala. Se vocês forem olhar lá no texto de Hebreus 6, vai dizer, né, os batismos, a imposição de mãos, o julgamento eterno, arrependimento de obras mortas, obrigado, pessoal. Arrependimento de obras mortas, coisas que a gente fala todos os dias nas igrejas. E tem que falar mesmo. Mas que ele chama de conhecimentos iniciais. E que tem muita coisa para frente. Que muita coisa é essa? São as profundidades do conhecimento de Jesus Cristo. Paulo disse que pelo conhecimento de Jesus Cristo ele perdeu todas as coisas e as considera como esterco, pela sublimidade do que é conhecer a Jesus e ser achado nele. Ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte com ele em seus sofrimentos, me tornar como ele em sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero conhecer a Cristo. A gente canta isso aqui, mas para isso é necessário ter as competências corretas. E quais são elas? Bom, essas competências, Pedro diz que são coisas que a gente tem que acrescentar à fé. Então a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim? Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é lógico. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus tem que existir, senão eu estou aqui fazendo o quê? Se eu não tenho fé que Ele existe, eu estou aqui aliviando minha consciência, fazendo fita para as pessoas. Não, mas eu tenho que crer que Ele existe. Creu que Ele existe? Ótimo. Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, que você estando aqui, vindo todo domingo, toda quinta, você estando lendo a sua Bíblia, Deus não vai ficar assim do céu olhando para você e dizendo, deixa Ele lá. Não, Ele vai até você, Ele vai até mim, e Ele vai recompensar a nossa busca. Pronto, check. Creu nisso, você tem fé. Tendo fé, está terminado? Não. O que Pedro diz? Acrescentem a sua fé. Eu não estou falando para salvação, ok, irmãos? Para salvação está terminado, é só fé. Eu estou falando de santificação. Acrescentem a sua fé o quê? A excelência moral, ou em outras versões, a virtude.
Eu vou falar de todas, mas eu vou falando uma por uma. A virtude é a primeira coisa que deve ser acrescentada à fé. E como eu definiria virtude? Né, claro, junto com outras pessoas que já falaram sobre isso. Virtude é gostar, de forma bem simples, gostar do que Deus gosta e não gostar do que Deus não gosta. Achar legal o que Deus acha legal e odiar o que Deus odeia. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos vivendo uma vida religiosa, e aí quando a gente vê o fulano de tal na série traindo a mulher, a gente torce para o casal dar certo. Já viram isso? Torce para o casal dar certo. Aí a gente vê, sei lá, um outro exemplo. Na série, eu estou dando exemplo de série porque é mais fácil, porque mexe com as nossas emoções, né? Mexe com o nosso lúdico, o nosso imaginativo. A gente vê na série o cara roubando, mas ele é o protagonista. A gente torce para o roubo dar certo. A gente torce para aquilo dar certo. E como que isso funciona na nossa cabeça? Isso é muito contra-intuitivo, porque a gente vem aqui todo domingo e escuta que não pode roubar. A gente vem aqui todo domingo, lê a Bíblia, abre a Bíblia e tem lá contra adultério. E o nosso coração aprova essas coisas? Quando Deus fala de excelência moral através de Pedro, Ele está falando o seguinte: é necessário que você ame o que eu amo. Lembra que a gente canta aquela música do descendente de Davi, lá do Ruge o Leão? Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Aí você acha que Ele vai achar legal a gente odiando a justiça e amando a iniquidade? Tem a ver com ter um coração que se inclina para as coisas excelentes. Um coração que se inclina para as coisas boas. Abre comigo em Romanos, por favor. Romanos 7. Não, desculpa, 2. 2:7. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Deus vai dar a vida eterna. Pode voltar para o 7, por favor. Deus vai dar a vida eterna para aqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Quer dizer, em tudo que você faz, você quer ser o mais correto possível, o mais próximo. Sabe aquele livro antigo, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Como Jesus agiria nesse momento? Pronto, tenho a mesma opinião que ele, vou agir como ele. Isso é excelência moral. Isso é virtude. Ser uma pessoa virtuosa é amar o bem e odiar o mal. Isso é ser uma pessoa virtuosa. É desinverter os valores da nossa geração. Isso é ser uma pessoa virtuosa. O segundo, conhecimento. Acrescentem a fé, a virtude e o conhecimento. E aí, meus irmãos, é muito interessante porque existem discursos que têm circulado por aí, do tipo, a letra mata, mas o espírito vivifica. Quem já ouviu alguém usando essa frase? A letra mata, cuidado, você está estudando muito, a letra mata, o espírito vivifica. Pois é, a primeira coisa, não está falando de estudar, gente. A letra que é a lei, tá? O sistema da lei. Esse sistema, desacompanhado da graça, mata. Mas o espírito vivifica. É disso que está falando. Aí tem outro que até faz mais sentido, que é o conhecimento, o amor. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Esse já faz mais sentido. Mas então, o que ele está dizendo de conhecimento aqui? Certamente ele não está falando de uma faculdade. Né? Porque senão, se todo mundo tivesse que fazer teologia para chegar no céu, estaríamos lascados. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de uma disposição. Uma disposição de nunca parar de conhecer a Deus. Né? No caso, a gente está falando sobre a Bíblia.
uma disposição de nunca parar de entender sobre Deus. Eclesiastes diz que o sábio sabe para onde está indo, mas o tolo não vê o caminho. Tem gente que até fala, eu estou falando das mentiras, tá, irmãos, que se falam sobre conhecimento. Tem gente que fala assim, nossa, tem aquele texto que diz, não queiram muitos de vós serem mestres, porque seremos julgados com maior rigor. Alguém já leu esse texto? Sim? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Por que você vai ser julgado com maior rigor? Se você for mestre, né? Se você souber. Porque você vai conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, se você não fizer, você vai, sabe aquele pecado consciente? Você vai ter consciência do que você tem que fazer, não vai fazer, vai ser julgado. Por outro lado, pensa comigo. Se você conhece bastante coisa sobre o que é o certo, o que é o errado, quem é Deus, o que você deve fazer, e você faz, você também não acha que a sua recompensa vai ser maior? Ah, mas eu não quero conhecer muito porque eu não quero ser julgado. Conheça muito, busque a Deus santificação, faça o que é certo, você vai receber uma recompensa maior. Então, assim, é muito, e mais do que isso, irmãos, mais do que recompensa, é um privilégio poder conhecer a Deus. Quando você está, assim, os irmãos que são casados ou namoram, quando você está apaixonado por uma pessoa, você não quer conhecê-la melhor? Aí como é que você fala que não quero conhecer as coisas de Deus porque não dá. Se a gente ama o Senhor, é um prazer entender as coisas dele. É um prazer conhecê-lo. Então acrescente a fé, a virtude, o conhecimento. Depois do conhecimento, domínio próprio. Esse não precisa nem de muita explicação do porquê precisa. Porque na verdade o domínio próprio é entender que você não está sob controle, que existe uma força dentro de você, indomada, chamada pecado, como Paulo diz em Romanos 7, que atua sobre os seus membros. E essa força, ela precisa ser controlada pelo domínio próprio. E você acrescenta o domínio próprio. A perseverança. A perseverança é a capacidade de terminar o que você começou. Eu agora estou na empreitada de correr, porque eu estava me sentindo muito cansado. Eu andava da cozinha para a sala, já começava a ficar ofegante. Eu falei, não, gente, estou muito novo para isso. Eu falei que eu ia começar a correr. E aí é muito interessante que às vezes a gente traça uma meta. Vou correr 2 quilômetros. Gente, quando vai chegando lá pelo 1,5 km, você vai tendo vontade de desistir daquele negócio. Vai tendo vontade de apertar aquele botão vermelho. Ele é grande, né? Ele chama a gente, aquele botão vermelho da esteira. Dá vontade de apertar aquele botão vermelho, porque falta na gente perseverança. Mas a perseverança é a capacidade de dizer, eu disse que eu ia chegar até aqui, eu vou conseguir chegar até aqui. E como que a gente pratica isso? A gente pratica isso, por exemplo, fazendo jejum. E terminando os jejuns que a gente começa. Plano de leitura. Ah, eu vou terminar de ler a Bíblia esse ano. Nunca terminou. Começa a praticar perseverança aí, nas coisas pequenas. Porque assim, à medida que você vai criando uma constância de ser perseverante, nas coisas grandes, você vai ser perseverante também, ao ponto de chegar até o final da nossa corrida, nessa terra. Esse é o nosso objetivo. Perseverança. Devoção a Deus, ou piedade, o próximo. Né, piedade em algumas versões. É muito parecido com a excelência moral. Ele fala de uma vida que é direcionada a Deus, uma vida que é adoração a Deus, como diriam os reformadores, uma vida de corandeu, diante da face de Deus. Tudo que eu faço é uma adoração a Deus. Se eu estou aqui trabalhando, eu estou trabalhando para a glória de Deus. Se eu estou aqui comendo, eu estou comendo para a glória de Deus. É uma vida devota a Deus. Isso é devoção. E aí entra a fraternidade, o amor aos irmãos. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, eu já estou terminando. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. A fraternidade, e eu chequei, acho que todas as versões estão com fraternidade e amor. A fraternidade, ela vem primeiro que o amor. Já pararam para pensar por quê? Por que primeiro vem o amor aos irmãos, depois o amor a todos? Oi? Porque ama o irmão que vê. Exatamente. Os irmãos são aqueles que estão mais próximos de nós. Se você... Aí vem o irmão lá. Tem uma ONG que cuida de mendigos e dá sopão. Mas está brigado com metade da igreja.
faltou a fraternidade, desregulou. Porque não dá, é muito fácil, não é muito fácil, é difícil. Mas é mais fácil amar aqueles que a gente vê uma vez a cada nunca. Mas os irmãos que estão dentro da nossa igreja, as pessoas que estão dentro da nossa casa, esses é mais difícil amar. E é por isso que a fraternidade tem que vir primeiro. Porque quando a gente tem a fraternidade, o amor de irmão, o amor em Cristo pelos nossos irmãos, a gente é exercitado no amor. E aí amar o próximo fica fácil. E aí a gente, então, caminha para o amor, que é a perfeição. Então, irmãos, essas virtudes que eu citei, depois eu peço que você leia de novo em casa, se lembre do que eu falei, porque são muitas, né? Então às vezes fica um pouco difícil de lembrar. Essas virtudes, elas são aquilo que a gente deve mais se esforçar para desenvolver. Sabe, ser intencional mesmo. É o que Pedro diz aqui, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Então Deus prometeu que um dia nós seríamos como Ele, mas agora a gente tem que corresponder a essa promessa. E como que a gente corresponde? Desenvolvendo essas virtudes dentro de nós, cada uma delas. E não é uma e depois a outra, individualmente, são todas ao mesmo tempo. É o fruto do Espírito. A mexerica, né? Eu amo esse exemplo. Porque é um fruto só, mas tem vários gominhos. Então, desenvolver isso de forma intencional. Não, eu vou acordar hoje com o intuito de ser mais devoto a Deus. Eu vou acordar hoje com o intuito de amar mais meu irmão. Vou fazer isso de forma prática. Eu estou de férias agora. E eu estou realmente terminando. Assim, mais 1 minuto eu termino. Ou 2. O fruto não cai longe do pé, né? Mas enfim, hoje eu nem coloquei timer. Deus me livre. Mas, irmãos, eu estou de férias. E aí eu acabo passando mais tempo com a minha irmã, acabo passando mais tempo com a minha mãe, com meu pai. E aí nessas férias, das minhas responsabilidades em casa é lavar a louça pela manhã. Só que quando eu estou em aula, às vezes meu pai acaba tendo que pedir mais, porque, né, assim, fica um pouco corrido para lavar todo dia e tal, e ele acaba insistindo um pouco mais para eu cumprir essa obrigação. Nessas férias eu tentei acordar e já ir lavar a louça sem ele pedir. Por quê, irmãos? Eu poderia esperar pedir, poderia fazer. Pois é, mas assim, eu quis fazer isso mais para me desenvolver, sabe, como homem de Deus, assim. Mas isso desenvolve como homem de Deus? Desenvolve. Porque na medida que você ama a sua família, por exemplo, a ponto de entender que você tem um papel naquela casa, que ninguém precisa te pedir para você fazer aquelas coisas. Eu estou falando de uma coisa muito simples, uma louça lavada, não é nada. Mas à medida que você tem perseverança para acordar e dizer assim, eu vou lavar a minha, eu vou lavar. Nesse frio, graças a Deus a água de lá de casa esquenta, da pia. Graças a Deus. Então assim, à medida que você tem essa disposição de, com pequenas coisinhas, começar a desenvolver as suas virtudes, meus irmãos, aos poucos, a santificação vai acontecendo. Nenhum prédio se constrói com a parede inteira sem ser levantada, é tijolo a tijolo. É tijolinho por tijolinho. Concluindo, temos passado tempo nos preocupando com muitas coisas, enquanto deveríamos estar preparando o nosso ser para receber a natureza divina. Quem não desenvolve essas coisas, irmãos, perdeu a perspectiva. Acha que a vida é só dia após o outro, vir ao culto, fazer as coisas. Mas tem um rumo, tem um trabalho para ser feito. Tem um objetivo a ser cumprido. Então não seja um cego, que eu não seja um cego também. Ele se esqueceu de que existe um poder que foi dado lá no início da caminhada dele, essa pessoa que desistiu dessas coisas. Um poder que foi dado lá no início da caminhada dele para vencer os pecados. E que esse poder continua operando nele agora, não serviu só para perdoar os pecados do passado, serve para também vencer os pecados do presente. Esse poder ainda está nele, mas ele se esqueceu disso, ele se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Meus irmãos, olhemos para dentro. Existe um trabalho muito grande para ser feito dentro dos nossos próprios corações. E não há grande descoberta. Isso tudo está acessível. É só pegar e fazer. Pouquinho a pouquinho. É só pegar e fazer.
Não tem o próximo curso, você pode ir nos cursos. Não tem um próximo evento, você pode ir nos eventos. Mas não é isso que vai te tornar uma pessoa mais santa, mais parecida com Deus. É desenvolver as virtudes, desenvolver o fruto do Espírito, desenvolver aquilo que Deus nos deu. Não é, termino com essa frase, não é achar o novo, mas sim se tornar capaz de absorver o que não é novo, o que é eterno. Vou repetir, não é achar uma novidade, é se tornar capaz de absorver o que é eterno. Amém? Meus irmãos, vamos orar. Curve a sua cabeça, fique de pé se quiser. Oh, Espírito Santo, nós somos tão falhos. Tantas vezes nos esquecemos de que um dia fomos purificados dos nossos pecados, de que um dia fomos, oh Deus, fomos perdoados e recebemos um poder para nos transformar. Nós muitas vezes nos esquecemos disso, Pai. E eu te peço agora que o Senhor nos lembre que existe um alvo, e o alvo não é simplesmente aos trancos e barrancos chegar no céu. O alvo é se tornar participante da natureza divina. O alvo é se tornar mais parecido com o Senhor. E eu te peço, Deus, que o Senhor coloque uma paixão no nosso coração por te conhecer. Uma paixão no nosso coração por te conhecer mais, por ser transformado à sua imagem, assim como Paulo disse. Essa mesma paixão que esteve em tantos homens, que esteja, Deus, sobre nós. E eu te peço, Pai, que essas virtudes que são tão difíceis, Deus, de desenvolver, mas que estão acessíveis a nós. Deus, que o Senhor nos dê estratégias para começar de pouquinho em pouquinho a desenvolver cada uma delas, Pai. Perdoa-nos, Deus, pelas vezes em que fomos como cegos. Perdoa-nos, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Meu Deus, obrigado pelas promessas que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor prometeu coisas tão grandiosas. Deus, e obrigado. Obrigado, Deus, porque aquele que começou a boa obra em nós vai terminar. Vai terminar. Então termina, Deus. Que Teu Espírito age em nossos corações e nos faça chegar lá. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Por onde se começa uma grande caminhada? Pelo primeiro passo. Tudo começa pelo primeiro passo. Obrigado, Dani. Irmãos, hoje a gente está sendo confrontado com uma realidade muito simples. Simples de entender. Difícil, talvez, de viver. Não é o que conhecemos que nos faz automaticamente justos, mas o praticar, o viver. Se aquilo que ouvimos cair no campo apenas do armazenamento, já fez uma limpeza no seu telefone de fotos? Tem coisa que dizer assim: meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha essa foto. Ficou armazenado lá. Toda palavra que a gente ouve, como essa, por exemplo, vai ficar armazenada em algum lugar da nossa vida. Mas o que vamos fazer com isso? A nossa decisão. Nós vimos aqui vários degrauzinhos, né? Degrau não, porque degrau implica em um depois o outro, mas etapas, vamos dizer assim, está diante de nós esse leque aí, essa via. A gente tem conhecimento, devoção a Deus, a gente tem fraternidade, a gente tem domínio próprio. Tem uns que nessa realidade avançaram um pouco mais em determinadas áreas. Conseguem se dominar, conseguem ser mais perseverantes, determinados. Eu comecei, eu vou terminar. Mas tem outras áreas que talvez a gente esteja ainda deixando a desejar. Eu não sei qual dessas áreas seria a nossa, a minha, a sua, mas é um ponto para a gente orar e dizer: Deus, irmão, toda vez que a gente ora,
eu tenho que desenvolver a fraternidade, eu tenho que amar mais os meus irmãos. Pode ter certeza que Deus, o nosso Pai, vai colocar circunstâncias para a gente desenvolver essa área. Amém? É a disposição de amar aquela pessoa, né, que tem mais um jeito diferente do nosso. Sempre Deus vai dar essa oportunidade. Isso inclui o que a gente leu lá no meio do culto. Peça e vai ser dado a você. Deus, me dá domínio próprio. Aí a gente acha que vem um anjinho, igual a gente acreditava no Papai Noel, quando a gente não era, né, esclarecido da verdade. Vou deixar uma meiazinha, no outro dia aparece. Não vai aparecer não. Deus vai dar a gente situações, circunstâncias para desenvolver aquilo. Amém? Fecha seus olhos mais uma vez, enquanto eu chamo os diáconos rapidamente aqui, diáconos e diaconisas, para a gente orar nessa noite. Colocar seu pedido, ajudar você nesse propósito que você tem. Mas qual é a área que você hoje diz assim: Deus, eu estou engatinhando nela. Já devia chegar lá, já devia ser mestre. Eu estou ainda aprendendo como junta o B com A, o C com A, o D com E. Não estou sabendo. Tanto tempo de cristão, mas eu ainda tropeço nessa área. Vamos fazer um desafio? Vamos orar por isso? Vamos orar por isso? Qual é a área da nossa vida? É conhecimento? Me dá uma preguiça. Tem a Bíblia lá em casa, tem 56 Bíblias, mas não leio nenhuma. Olha só. Perseverança, tem tanta coisa que eu comecei a fazer e não terminei, tanta coisa que eu me propus no início desse ano e não completei. Vamos orar por isso? Senhor, Tu sabes qual área da nossa vida nós tanto carecemos. O Senhor já nos deu tudo, a Tua palavra é clara, já está tudo acessível a nós, já está tudo disponível para a gente viver uma vida segundo a natureza do Senhor. Tem tudo diante de nós, o Senhor nos deu tudo. A gente só precisa ir lá e acessar isso, como foi dito hoje aqui. Tem áreas, Senhor, que estamos um pouquinho lá na frente, mas tem áreas que a gente nem começou. Eu quero orar nessa noite, Deus, porque a Tua palavra diz que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento. Então nessa noite, essas áreas que estão ainda, Senhor, tão inexpressivas, Senhor, dá-nos circunstâncias para que a gente possa desenvolvê-las. Senhor, em nome de Jesus, maior peso teremos se conhecermos, mas não nos dedicarmos a alcançar. Eu sei que eu preciso amar, mas eu também não me dedico a buscar viver esse amor. É o maior peso que está sobre nós. Então nessa noite nós oramos, Senhor, segundo a Tua palavra. É muito simples chegarmos aqui, ouvirmos, guardarmos em algum lugar, armazenarmos em algum lugar e não fazer nada com aquilo. Então nessa noite nós queremos orar. Queremos crescer na graça do Senhor. Queremos crescer nessa natureza, nessa vida com Deus, que já nos foi disponível, que já nos foi dada, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Não queremos ser míopes, cegos. Não queremos viver, Senhor, como quem desconhece essas verdades. Queremos crescer para a glória e louvor do Teu nome. Eu oro em concordância com os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode dizer amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Querida, eu quero, encerrando esse momento, convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos estar ajudando você nesse seu propósito. Está vendo como você está bonito, viu? Olha que camisa bonita do Jailton, gente. Corpo diaconal, parabéns. O do irmão está ali por dentro da blusa, do irmão também, olha só.
das irmãs eles já ainda estão chegando, né? As blusas ainda estão chegando, mas já tá assim linda demais na vida dos. Olha, do irmão Geraldo, muito bonita a camisa. Já tem, né, irmão? Já tem, já foi ungido. Glória a Deus. Podemos cantar enquanto os irmãos estão vindo. Levante suas mãos em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso que passamos na tua casa. Obrigado, Senhor Jesus, pelas vitórias que o Senhor já tem dado a nós. E eu quero nesse momento, Senhor, abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Meu Deus, situações que estão travadas, eu oro, Senhor, nessa noite. Propósitos, ó Deus, pedidos de oração, nós queremos nos juntar a cada um agora nesse tempo de oração. Queremos abençoar a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Deus. Já te agradecemos por cada vitória que o Senhor dará, por cada testemunho que o Senhor suscitará na vida dos teus filhos. Obrigado por tudo. E agora, Pai, chegamos ao final desse momento, te agradecemos por esse tempo maravilhoso que desfrutamos como igreja, e eu te peço que assim como o Senhor nos trouxe, o Senhor nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, e dá-nos uma noite abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito e seu consolo, seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Você pode vir em qualquer um dos